irmãos, hoje aula de número 3, parte 3, capítulo 5, do livro O Budismo, certo? A minha página é 63, mas certamente acho que é diferente dos irmãos. Irmãos, vamos lá comentar um pouco sobre o budismo. Na realidade, o budismo vai seguir aquele parâmetro das religiões hinduístas, com um pequeno diferencial que o budismo, eles não têm um Deus específico, né? Não tem um ser supremo, não tem deuses, então é quase que uma religião ateia, né? Dentro daquele segmento oriental. Tanto é que eles não ligam de participar de outros tipos de comemorações religiosas, para eles não tem isso. A única filosofia que rege eles é que eles devem desapegar de qualquer desejo material, porque é isso, segundo eles, que nós vamos estudar hoje, é que traz o sofrimento para a pessoa, é o desejar as coisas, e quanto mais você deseja, mais sofrimento você adquire. E eles gostam de viver aquela vida ascética, né? Procurando um outro tipo de sofrimento, vamos dizer assim, até que se liberte do sofrimento. O ascetismo é quando você não valoriza a matéria, né? Então você vai suprimir a matéria ao máximo, né? Com às vezes jejuns prolongados, meditações prolongadas. Isso é o ascetismo, que geralmente essas religiões são, tá certo? O fundador está lá no terceiro parágrafo, o fundador desta religião é o Siddhartha Gautama, ou Sakyamuni. Então era o sábio do clã Sakya, que é o Buda histórico, que é aquela imagem que nós vemos, né, do gordinho, carequinha, né, meditando. Posso falar nada? Bom mesmo. Eu até estavam brincando lá na EBO, né, que tinha 2 irmãos no meu grupo que eram careca, e eu tô quase lá, né? Aí eu falei, irmãos, eles são mestres, eu sou discípulo ainda. Eu ainda tenho um pouquinho. Eu estou no discipulado, né? Um dia a gente vira mestre, infelizmente, né? Ou felizmente, né? Vai saber. É engraçado, né? Eu não gostava de cabelo, eu odiava, sempre cortava na 1, na 0, não gostava. Aí quando eu comecei a gostar, começou a cair. É um negócio estranho, né? Quando eu comecei a querer deixar crescer para fazer uns penteados, começou a despencar tudo, né? Foi. Aí já era, né? Aí volta a não gostar. Aí cresce de novo, né? Então, a amendoeira não vai chegar a florescer, né? A minha amendoeira, né? Igual do irmão lá, a amendoeira está florescida aqui, ó, né? O Nilson. A minha vai cair tudo. Sabe que ele é bem novo assim, começou a ficar ali na frente, né, Nilson? Mas não chegou a cair tudo. Não chega, às vezes não chega. Ali. Ficou, né? Hoje eu resistiu, né, o tempo. Hoje ele tentou cortar o cabelo, não achou o cabelo dele. Não achou bom? Não, o cabelo dele não foi trabalhar. Ah, tirou folga. Então, essa religião, ela se espalha ali pela Ásia Central, Tibete, Sri Lanka, que já tem essas filosofias. Então, na verdade, ela se torna, às vezes, uma revolução, né? Alguns inconformados também não gostam mais do sistema religioso que estão, e eles seguem, por causa do exemplo, que é o que rege essas filosofias, essas religiões, essas filosofias deles. Então, como ele tem uma filosofia boa para apresentar dentro do contexto oriental, vai gerar, às vezes, muitos seguidores. E é uma das religiões que cresce também, né? O budismo é uma religião que tem muitos seguidores em todo o mundo, né? Se eu não me engano, no Paraná, que tem um templo deles que é muito conhecido, em Foz do Iguaçu. Londrina tem Londrina. Londrina também tem? Mas Foz do Iguaçu, se eu não me engano, acho que é tipo uma sede, né? Eu ouvi falar alguma coisa assim, né? Que Foz do Iguaçu é um templo bem grande. Então você observa que é uma religião que está presente em diversos lugares do mundo. Nos Estados Unidos ela é fortíssima, nos Estados Unidos, o budismo e o Zen budismo, né? Que nós vamos ver ao final ali. Então eles têm algumas coisas ali que coloca que a flor predileta deles é o lótus,
o objetivo é tornar-se um santo, um ajudador, um salvador da humanidade, né? Ela vai surgir lá, 563 a 483 antes de Cristo. Então, observa aquele período ali, que esse período é o período que nós chamamos de... Tá quase no final do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico foi até o 539 a.C. Daí que o povo retorna para Israel, para Israel, mais precisamente para Judá, né, que é o povo de Judá. Então eles retornam em 539. Você observa que é no inteirinho dessa história aqui, só que a história bíblica é Palestina, isso aqui é Índia, Tibete, Sri Lanka, lá na Ásia Central, né? Sudeste Asiático também, até chegar também no Japão, lá, China, Myanmar, Coreia, Vietnã e Japão. O Japão é bem forte também, essa religião. Olha lá, antes de conhecer o budismo, olha a estimativa de seguidores deles. Na última linha, antes de conhecendo o budismo, eu acho que é a página 64, talvez, não sei se é mesmo. 68. Diz que eles têm 376 milhões de seguidores. É muita gente, né? Então veja que o budismo é uma religião muito famosa. Somente por causa do que essas religiões orientais elas ganham essa fama. Isso é por causa das filosofias éticas deles. Então a filosofia ética acaba atraindo muito, porque nós vivemos num mundo quase que antiético, né? E isso é uma coisa que nós temos que melhorar cada dia, né? A nossa ética cristã é um dos livros que nós vamos estudar. Os cristãos, por muito tempo, foram tidos como muitos éticos. Hoje, por causa de alguns, não é todos, né? Porque pessoas ruins têm em todo segmento. Pessoas mau caráter têm em todo segmento. Existe budista mau caráter, existe católico, crente, existe espírita, existe todas as religiões, né? A gente conhece isso, não precisamos generalizar. Mas isso é algo que nós devemos, tem que ser um testemunho nosso, né? A nossa conduta, né? O Evangelho tem que perder aquela imagem de pastor que só quer dízimo, né? E graças a Deus está se levantando homens de Deus que está caindo por terra essa imagem. Eu gosto muito da atitude lá tem o Mariano, né, o Samuel Mariano, que investem muito, né? Não é só evangelismo, eles investem, não é só falar, vamos dizer assim, não é só falar, eles investem em escolas no Nordeste, igrejas. Tem ali o pastor Anderson Silva, que trabalha muito o tema masculinidade, e essa masculinidade não é o machismo, né? Mas é o cuidar da mulher, e eles levantaram lá mais de 1 milhão com os empresários para criar um centro para refugiar, né? Para ajudar essas mulheres que sofrem o abuso, são vítimas, né? De agressões. Então isso é muito importante, isso aí é uma evolução. É mostrar a ética. Os irmãos aí trabalham, né, com drogados, isso é mostrar que é o Evangelho, é o amor. É isso que é Evangelho, né? Amor. Não é liturgias, não é rituais, não é estar na igreja de segunda a segunda. Embora é bom estar envolvido, mas isso não é Evangelho. O Evangelho é disseminar o amor. E aqueles que não der para amar, a gente tenta suportar em amor. tem gente que é difícil, né? Aí tem que suportar em amor. Porque às vezes nós também, alguém tem que suportar nós em amor. Porque talvez para alguém a gente é difícil. Para alguém nós somos uma pedra, assim como alguns podem ser uma pedra para nós no sapato. Então, assim como alguns podem nos suportar, nós também temos que suportar os outros em amor. E é assim mesmo, divergências de pensamento vai ter, isso vai existir sempre, na própria família nossa existe. Mas quando alguém precisa, nós somos hábeis em socorrer, né? Porque isso é amor, isso é estar em família. Por isso que a Bíblia
fala que a igreja é como um corpo. Se eu sofro um ferimento em alguma região do meu corpo inteiro ele trabalha para que aquela região seja curada, né? Então, milhares de anticorpos, né? Se algo vem, milhares de anticorpos vão, de onde eles estiverem correndo na nossa corrente sanguínea, eles vão procurar proteger o corpo todo. Então, se entra alguma substância estranha, né? Os anticorpos já vão brigar, já vão lutar. Então isso daí, por causa disso que Paulo traz a ideia de corpo, né? Então o corpo não subsiste só de mão, só de pé, então precisa de todo o corpo estar bem ajustado. E isto só mediante ao Espírito Santo, né? Porque com a nossa natureza carnal nós não conseguimos. Então vamos para o Conhecendo o Budismo. Já vimos ali a data, já vimos o local, ele é bem repetitivo o livro. O segundo parágrafo: os ensinamentos básicos do budismo é evitar o mal, fazer o bem, cultivar a própria mente. Daqui a pouco eu vou colocar alguns preceitos que eles têm. Então esse é o objetivo, né? E o objetivo é o fim do ciclo de sofrimento, é sair, né? Para que chegue lá, ó, o sofrimento conhecido como samsara, despertando no praticante o entendimento da realidade última, que é o nirvana. Nirvana não é aquela banda não de rock, tá? O nirvana é o apagar, né? Nós vamos ver aqui na aula que nirvana significa o apagar, que eles não têm definido o que acontece depois da morte. Eles acham que a consciência, porque eles também não têm uma ideia de alma, a consciência se une aí ao todo, né? Ou ao nada, né? É meio complicado para nós que já temos um conceito que é bem elaborado, né? O nosso conceito, que até a ciência, claro que a ciência não sabe tudo, né? Não tem como eles saberem, mas a ciência está começando a tatear os caminhos da palavra, sem saber, porque eles já dizem que a alma quando sai, quando a pessoa morre, eles descobriram, né? Cientificamente, que quando a pessoa morre a alma sai, só que eles dizem que vai para o universo. Eles dizem isso, nós sabemos que não é isso que acontece, mas é um grande avanço para a ciência, algo que eles fizeram teste, porque para a ciência, para eles publicarem algo, tem que ser trabalhado em laboratório, senão eles não acreditam. Noite, fica à vontade, pastor. Tá bom, obrigado. Então eles já chegaram a essa conclusão, que a alma da pessoa sai e vai para o cosmos, eles dizem, né? Vai para o espaço, não para o espaço no sentido que a gente usa, né? É para o espaço literalmente. Então isso é um grande avanço para eles. Nós sabemos que a nossa alma vai para o paraíso, né? E aguardar a ressurreição dos mortos. Então a disciplina moral deles é algo que eles prezam, a concentração meditativa e a sabedoria. Por isso que a GRE acaba ganhando muitos adeptos por buscar esse. E o povo hoje, nós vivemos num tempo que a humanidade ela gosta da intelectualidade, né? Por que o espiritismo muitas vezes cresce bastante no Brasil? Porque o espiritismo trabalha muito aquela parte filosófica, né? A parte racional, e o povo gosta de se sentir inteligente. Então eles seguem por causa desse ponto. Por isso, irmãos, que nós pentecostais, nós temos que ser pessoas que não sejam levados simplesmente pela emoção. A emoção faz parte do ser humano, é necessário nós termos esses momentos de alegria, de emoção, não é pecado, não é da carne. Por quê? Isso é uma constituição que Deus fez em nós, e já está provado que aquilo que atingiu mais a tua emoção, as experiências que mais abalaram a tua emoção, é que você guarda detalhe por detalhe, né? Uma viagem que você ficou encantado, às vezes um nascimento de alguém, a perca de alguém, que abala, essas coisas abalam, mexem com o nosso emocional. Isso daí são as lembranças que nós mais temos nítidas e vívidas em nossa mente.
Então por isso que nós temos também, né, que ter esse momento. Não somos de pedra, né, não somos de ferro, mas nós não podemos ser conhecidos pelo povo que vive no emocionalismo, né? Nosso culto tem que ser racional, então inteligível, né? Um culto que nós sabemos quem estamos adorando. Isto é o culto racional. O culto racional não é aquele que tem uma liturgia bem elaborada. O culto racional é aquele que as pessoas sabem quem estão adorando, sabem quem tem crido, sabem quem é o seu Deus e sabem a quem então estão rendendo esses louvores. A samaritana era uma adoradora por excelência, mas ela não sabia quem ela estava adorando. Jesus falou isso para ela, né? Os judeus adoram, mas os judeus sabem quem adora. Os samaritanos não sabem. Tem um monte de religiões aí que são talvez mais adoradores que nós, mas eles não sabem o que adoram, quem adora. Então é um culto irracional. Agora nós temos que apresentar um culto racional a Deus. Olha lá, outro conceito que eles têm é o caminho. São 4 nobres verdades que nós vamos comentar daqui a pouco, que é sentimento de insatisfação, conhecido como dukkha, e também o caminho óctuplo, que eu vou comentar aqui para vocês, que é o caminho para a salvação. É esse caminho óctuplo que não está no livro, e eu vou trazer para vocês. Olha ali no último parágrafo do Conhecendo o Budismo, diz assim, outro conceito importante que de certa forma sintetiza a cosmovisão budista, das 3 marcas da existência: a insatisfação, dukkha, a impermanência, anicca, a ausência de um eu, ou seja, da alma, né? Por isso que eles chamam de anatta, a ausência. Eles não creem numa alma como nós cremos, né? Eles creem numa consciência, que existe uma consciência, mas não uma alma. É o fundador do budismo, já falamos o seu nome, Siddhartha Gautama. O seu pai viveu no luxo, né? Uma pessoa que foi um menino que cresceu e viveu no luxo, alta elite, e o seu pai queria privar ele de algumas coisas. Está ali nessa parte do fundador, lá nos últimos parágrafos, últimas linhas, 4 linhas anterior. Ele não queria que ele visse um cadáver, seu pai não queria que ele visse um cadáver, um idoso, um doente e um monge ascético, porque ele não queria, como estava sendo comum, essa questão de ser líder religioso. É claro que muitos líderes religiosos não chegaram a ser conhecidos, como o Buda, né? Que nós conhecemos, que é o Siddhartha Gautama. Então muitos líderes religiosos orientais ficou lá só, mas algumas religiões acabaram imigrando, né? Expandindo para vários lugares. Então seu pai, veja que era comum se tornar líder religioso na época. Seu pai não queria que ele visse nada disso, para que ele não formulasse conceitos. Porque quando a gente vê alguém morrer, imagine que nós fôssemos pessoas que não tivessem conhecimento de nada do Evangelho como nós conhecemos. Se você visse alguém partir, você como um ser pensante, você começaria a conjecturar. Olha o que acontece agora. O que é? E eles, vivendo no meio religioso, com a cultura religiosa, eles também já começam a conjecturar coisas e escrever. Um idoso, a velhice, né? Ou um doente, ou um monge. Ele não queria que o seu filho fosse um líder religioso, e se tornou um dos maiores, vamos dizer assim, né? Dentre os líderes religiosos. Lembrando que Cristo não é um líder religioso, tá? Cristo é o Salvador do mundo, por isso que não tem problema dizer que Maomé foi um grande líder religioso. Prova disso são os milhares de seguidores. Siddhartha Gautama, Confúcio, todos esses homens foram extraordinários líderes religiosos, né? O Mahatma Gandhi, extraordinários, em todo o mundo há de convir, de ter 376 milhões de seguidores, o cara não é fraco, né? Então, esses camaradas foram extraordinários nessas questões religiosas. Agora, Jesus não veio para fundar uma religião, Jesus veio para salvar a humanidade que estava perdida. Essa é a grande diferença. Tanto é que todos os líderes religiosos morreram.
Jesus ressuscitou. Foi o único, né, que ressuscitou. Tá certo? Então, reconhecer isso não é pecado, não é erro. Isso é o estudante de teologia, ele tem que fazer mesmo, ele tem que analisar. E do prisma, ou melhor, fora da caixa, né? Quando a gente vai fazer análise. Aí tem diversas formas de você estudar. Tem a forma analítica, que você vai fazer o estudo histórico, conhecer, e tem a forma apologética, que você vai refutar, né? Vai desfazer todas as mentiras, as heresias colocadas. Então, nós temos que ter esses dois olhares para essas religiões: o olhar analítico de um estudante de teologia e o olhar crítico também, certo? Localização geográfica já comentamos. Divisões históricas. Existem divisões ali, ó, né? Duas escolas chamadas Iana, que significa jangada. Na minha 65. Depois 69, hein? 69. Daí tem a grande jangada, que é a Mahayana, e tem a Riana, né? Que significa veículo menor, que alguns chamaram de budistas Theravada, ou seja, o caminho dos antigos. Então, popularizou bastante no Sri Lanka, na Birmânia, sudoeste asiático. Vamos ver a teologia deles, as crenças. Então, foi debaixo de uma árvore chamada Bodhi, crenças herdadas, que o Buda ficou a meditar. E detalhe, né? O Buda, ele morreu magrelo, né? Porque eles faziam jejuns prolongados, né? Ele morreu seco, né? As costelinhas parecia. Ele é colocado como gordo por causa da questão de prosperidade, né? Então é por isso que foi apresentado como um gordão, um bonachudo, né? Um bonachão. Mas por causa do significado, né? De prosperidade. E não que ele era daquele tamanho, né? Aquela história que ele saiu dos portões, encontrou um mendigo morto e daí que a gente vê nos filmes de Buda aí. Eu não vi esse filme. Parece que daí que ele começou a... foi aqui, ó, é o que diz ali, ó, né, que o pai dele, ele não queria, né? Mas um dia ele saiu. E não, por causa de o que diz aqui também, o que é proibido para adolescente, para jovem, proibiu, ele vai atrás, né? Lá, o seu filho acabou tendo experiência das coisas proibidas. Havia um cadáver putrefato, uma mulher idosa encurvada, um homem com uma infecção horripilante e um monge cheio de paz, que renunciava ao mundo e escolheram o ascetismo. Então Gautama percebeu que a vida que a maioria das pessoas vive é de sofrimento, de dor, e ficou profundamente perturbado. Daí que ele sai, né? Ele deixa aquela vida de riqueza e vai meditar. Aí tem como estudar mais profundamente. Aqui é mais uma base, né? Mais ou menos eu sabia que eu comecei a praticar isso aí. É que eu não tinha lido a história. Então, aqui é só uma base, mas realmente deve ter filmes sobre ele também, né? Que demonstram melhor, né? Essa ideia. Mas é por aí mesmo que ele caminha. Olha lá, embora eles são contra, né? Uma ideia totalmente contra assim, o hinduísmo, por causa da questão politeísta, ela herda bastante conceitos do hinduísmo. Um deles é a reencarnação, né? Então a crença de ciclos incontáveis de nascimento, a reencarnação, que é a doutrina do karma, né? Que tem que se liberar desse karma aí. Por isso que eles procuram ser éticos, porque tem que fazer o bem. Quanto melhor você for, você fizer só o bem, você se liberta desses ciclos e atinge, no caso do budismo, o nirvana, né? Atinge aí, acaba sendo salvo, vamos usar esse termo, né? Alcança a salvação. O budismo chamará também de iluminação, né? Alcança a iluminação. Se for uma pessoa que pratica o mal, vai continuar esse ciclo, e cada vez mais, quanto mais mal ele faz, mais sofrida é a vida da pessoa, né? Então, esse é o conceito deles, tá, irmãos? Estou falando que é real. A Bíblia fala que o homem está ordenado a morrer uma só vez, né? Então,
Lá, a má conduta é castigada em vidas futuras. Então o ser supremo, como já dissemos, ele não tem Deus, um ser supremo, eles não têm deuses, eles não têm esse conceito de Deus. Então eles são quase que ateístas nesse ponto, né? Eles prezam pela calma, pela sabedoria e pela iluminação. Vamos ver as instituições sagradas deles? Então eles têm os monges, vocês conhecem bem, já viram em filmes, né? Os monges, os monastérios, já presenciaram algum filme que retrata essa questão. Eles ficam meditando, fazem votos, até votos de silêncio, né? Eles fazem, não se comunicam com ninguém, tudo para procurar essa vida ascética aí para alcançar a iluminação. Então, e vão procurar ser pessoas boas que ensinam, que nós já vamos ver o conceito aqui. Aí nós temos os Arahat, que é um homem santificado, é um santo budista que consegue iluminação para si exclusivamente. Então, é aquela pessoa que alcança um estado de iluminação assim, mas não tem uma influência sobre outros. É uma pessoa santa, né? Na religião deles. Agora tem o outro aqui, ó, né? Bodhisattva. Esse é um budista ideal, é um Buda em formação. Que além dele alcançar a iluminação para si, ele também transmite a outros e consegue fazer outros alcançarem a iluminação. Deixa eu ver se é aqui. O último é o Sangha, que é a congregação, né? Que é onde eles se organizam, e é quase igual uma igreja, né? Eles também cantam, professam as palavras de Buda, né? Recitam. Há 227 regras para a Assembleia. Houve? Ia perguntar ali, aquele número lá que antes você falou lá, quantos milhões, não sei o quê. Mas eles faz parte deles se reunirem nesse lugar? Eles se reúnem para meditar. Assim, a pessoa pode ser budista e não fazer parte de grupo nenhum? Não, eles só vão se reunir para isso, né? Para recitar, ouvir as palavras de Buda, né? Nesses livros que nós vamos ver, esses livros, para ouvir as regras. É tipo uma liturgia de culto, né? Uma liturgia de culto. Certo? Eles têm as congregações, né? Que é o Sangha. Lá, olha, um dos credos lá, ó. Refugio-me no Buda, refugio-me na Dharma, que é a lei, e refugio-me na Sangha, que é o templo, né? Que é a congregação deles. Certo? E houve diversos Budas, não sei se já passou aqui, porque eu estou pegando só os pontos principais. Então existem diversos Budas. Então cada budista pode ser um Buda em formação, né? Se ele for aqui, ó, esse Bodhisattva aí, são grandes líderes religiosos. Para nós seríamos os grandes pastores que são conhecidos mundialmente, né? Mas o chefão é aquele lá mesmo. Ele foi o mais influente, mas houve 6 Budas antes dele, né? E ele foi o principal, né? E ele que diz, né? Que houve 6, né? Não, mas é que quando morre um, o outro reencarna. Nasce assim. Pois não é, que né? reencarna, tem um outro ali surge, né? que assume o lugar. Eu marquei aqui, mas eu não. Deixa eu ver, eu acho que eu pulei. Mas depois vamos dar uma lida. Existiram vários Budas, né? E ainda podem existir mais, pode vir mais a existir. Que são esses Bodhisattva, que é a partir deles que eles que podem se tornar um Buda em formação. Mas não é uma casta, né? É pessoas que se destacam dentro da religião e passam a ser grandes mentores, né? Grandes ensinadores. Mas esse tem uma cidade, aí é o principal? Esse é a imagem gorda lá, né? É o gordinho que a gente vê, né? Que não era gordinho, né? Que eles não são, você pode ver você pode ver os monges, né? São tudo magros, porque eles fazem muitos, né? Ciclos de jejuns prolongados, né? Comendo só, diz que eles comiam só folhinha, né? Só folha. Dessa bodhi ali, da árvore bodhi. Não se alimentavam. Não, né? Deixa nós na pizza, não. Né? Vamos ver as 4 verdades, nobres verdades. Além dessas 4 nobres verdades, eles têm preceitos também.
Eles têm 5 principais preceitos. Nós vamos ver as nobres verdades. Então a primeira verdade, 4, né? A primeira verdade é o sofrimento. Ele analisou que o homem vive em sofrimento. Ao ver o cadáver, ao ver a mulher encurvada, ao ver um idoso, ao ver um monge ascético, ele viu e percebeu que o homem, por mais fácil que ele esteja, ele vive nesse sofrimento. E o sofrimento ele vem por desejos, né? Ele observou que o desejo do homem é que traz mais sofrimento, que quanto mais ele quer, mais ele... Aí tem um desenho que é até engraçado, uma parte ele fala que as piores, é uma charge, né? As piores pessoas para se dar presente é um budista, porque daí estavam lá 2 amigos de um budista, dão um presente para ele, um dá uma gravata, o budista não usa gravata, só usa aquele, então um dá uma gravata, outro dá uma BMW para ele. Daí eles dizem, o budista diz assim, ó, que bom que vocês me deram esse presente, os 2 têm o mesmo valor para mim. Quem deu a BMW fica irado, né? Mas para o budista representa exatamente isso. O budista ele não coloca valores nas coisas. Para ele não tem valor. Ele tem que se livrar disso. Na verdade, ele não pode valorizar as coisas terrenas, né? Ele não. Sem nada. Ele tem que não desejar essas coisas. Então ele tem que se livrar disso. Não, mas nunca então vai para ser ele. porque o homem tem sempre, não adianta, por mais que ele. Daí acho que vive no sofrimento. Por isso que é o sofrimento, é isso que gera o sofrimento lá. Pensa, né? A insatisfação lá. Rejeitando alguma coisa. Buda disse que o nascimento, a doença e a morte são sofrimento. A presença de objetos que odiamos é sofrimento. A separação do objeto que amamos é sofrimento. Tudo é sofrimento. A chegar-se à existência mediante as 5 skandhas, que é sofrimento, declara-se que essas 5 skandhas são estados mutáveis ou soma total do ser humano. Em outras palavras, a vida é dolorosa. É como um eixo que está fora do centro da roda ou um osso que está fora do seu lugar. Então isso é sofrimento. Agora a segunda verdade é que o sofrimento tem uma origem. Então o sofrimento aqui tem uma origem. E qual que é a origem do sofrimento? É o desejo, é a causa, ou seja, o prazer egoísta. Uma pessoa que quer ter, ele vai viver em constante sofrimento. Por mais que tenha tudo, tem a conta para pagar. Então ele vai viver em constante sofrimento, né? Não adianta, né? E até há níveis de felicidade, né? Você observa que a felicidade não é um estado, senão nós estaríamos em um estado feliz e permaneceríamos, mas não é. Por exemplo, você poderia dizer, se eu comprar uma casa nova, 0, do jeito que eu sonho, 0 é carro, né? Novinha, do jeito que eu sonho, com tantos quartos, com tantos cômodos, triplex, que seja o que for, teu sonho, você vai dizer, eu sou feliz, mas você vai ter um pico de felicidade, né? Você vai ser feliz quando você entrar nessa casa e dizer, conquistei, ganhei. Passa alguns meses, essa felicidade, daqui a pouco aquilo se torna comum, aí você deseja outra coisa, né? Agora eu quero um carro melhor. Aí quando você consegue esse carro, tudo é vaidade, né? Veio o IPVA, acabou a alegria, né? Muito alto. Para mim não precisa nem vir o IPVA, para mim eu vi o primeiro risco, acabou a alegria, né? Minha esposa é prova disso, né? Eu vi o primeiro risquinho, pronto, felicidade acabou. Já não presta mais para mim. Acabou toda aquela alegria que eu estava. Então, é níveis, né? Então a felicidade é um caminho. É por isso que estar em Cristo é viver uma vida feliz mesmo, porque Jesus ele é o caminho. Então não tem como viver uma vida infeliz com Cristo, porque Ele é esse caminho que nos enche de paz, tranquilidade, gozo, esperança, regozijo. Então, por isso que estar em Cristo é felicidade, por mais que a pessoa não tenha nada disso que nós citamos aqui, mas ela tem o caminho que traz a felicidade, que traz a paz, que traz a alegria para nós. E a terceira nobre verdade deles é cessar. Então você tem que cessar o que? O sofrimento.
Você tem que suprimir, você tem que cessar isso. E Buda acreditava que a deslocação da vida é o desejo egoísta, e sua cura se acha no abandono e daquele anseio. Ele disse: ele termina com a destruição de todo o desejo. Aí a quarta nobre verdade é você seguir o caminho óctuplo, né? Óctuplo. Isso aqui. Caminho óctuplo. Nós já vamos falar que caminho é esse. Então essas são as quatro nobres verdades deles. Que há o sofrimento tem uma origem, que são os desejos egoístas, que deve se suprimir, cessar esses desejos, ou seja, é que lá o carro e a gravata têm o mesmo valor, porque para eles não têm desejo, não têm anseios por coisas, por bens materiais, e seguir o caminho óctuplo. Agora eles têm 5 preceitos, deixa eu mudar aqui a cor, eles têm 5 principais preceitos. Será que eles vivem então, né? Se eles não podem ter nada? Não, na verdade não é ter, né? Eles não ligam, é uma coisa que eles desapegam. Eles têm, mas eles não. Eles têm, mas eles não botam valor naquilo, né? Eles não colocam valor. Alguns daí para chegar a ser nível de santidade que eles têm, eles até se desapegam, né? Daí vão para os monastérios, aí deixam tudo. Então, os 5 preceitos primeiro, não matar. É uma coisa boa, né? Segundo preceito é não roubar. Isso aqui eu peguei do site budista. Roubei do site budista. Isso aí não está no livro. Terceiro é não mentir. Viu por que eles conseguem adeptos? Porque são coisas boas aqui, né? São coisas do caráter. Exatamente, coisas do caráter, coisa que todo mundo tem que ter. O quarto é não se embriagar. Coisa boa também, né? Doutrina boa, né? Coisa que nós seguimos. E o quinto é não ter má conduta sexual. Não ter má conduta sexual. Esses são os 5 preceitos que eles têm. Isso aí é o padrão divino que está impresso no coração de todo mundo quando já nasce, só que como não tem o conhecimento cristão, eles em cima disso aí eles vão... É a lei que Deus colocou no coração, exatamente. Que o Paulo falou, quando os gentios que não têm a lei praticam as coisas da lei, eles estão sendo mais fiéis que vocês que receberam escrito ali a lei. Mas eles também praticam, os gentios também praticavam coisas da lei, sem ter a lei escrita. Porque Deus cravou no coração. Posso apagar as 4 verdades, né? Essas 4 verdades tem no livro. Agora o que eu escrevi ali não tem, os 5 preceitos não tem. Então isso aí, se for analisar, traz sofrimento, né? A pessoa que mata, ela sofre. A pessoa que rouba, ela sofre. A pessoa que mente, ela sofre. A pessoa que se embriaga, ela sofre. A pessoa que tem má conduta sexual também sofre. Vamos mais um pouquinho? Então, como que faz para cessar o sofrimento que nós passamos aqui nas verdades? Seguindo o caminho óctuplo. Eu já vou passar para os irmãos aí. Certo? Olha lá, o nobre caminho óctuplo. Ele só coloca isso, mas não coloca quais são esses caminhos. Aqui, ó, o caminho óctuplo. Qual que é o caminho óctuplo? Você vai ver que é bem redundante o que eles falam lá, não mente, não matar, não roubar, bem redundante. Lá, o primeiro é ter uma compreensão correta.
Então tem que ter uma compreensão correta. Então eles têm que buscar conhecimento, né? Então, da vida, daquilo que eles buscam. Segundo, ter um pensamento correto também. Ter um pensamento correto. Terceiro, ter uma fala também correta. Fala correta. Quarta, ter uma ação, atitude correta. Quinto, ter um meio de vida correto também, meio de vida correto. Sexto, ter um esforço correto. Sétimo, aqui do outro lado, ter atenção correta. E oitavo, concentração correta. Então esse é o óctuplo caminho, né? Compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta e concentração correta. Esses são os ensinamentos do budismo, né? Por que eles atraem também? Porque é básico, né? Não tem aquelas monte de preceito, um monte de coisa arada. Então é algo bem didático, vamos dizer assim, bem simples de se viver. E é coisa que nós temos que viver também, na verdade, né? Os escritos do budismo, temos o Cânon Pali, Tripitaka, que são 3/6, daí tem ali o primeiro, é o Vinayana Pitaka, que é o 6º de ordem de disciplina, descreve a vida de Buda e a disciplina para a alta classe, ou seja, os monges. O segundo é o Sutta Pitaka, que é o 6º do ensino ou livro de instruções, contém ensinos, discursos de Buda, com 547 lendas a respeito da existência de anteriores Buda. Terceiro é o Abhidhamma Pitaka, que é o 6º acadêmico ou metafísico, né? E metafísico, contém teologias budistas. Aí depois você vai ver o desenvolvimento do budismo. É uma religião missionária, né? Por isso que ela tem tanto adepto. Depois tem um movimento do Mahayana, que desenvolveu ali também 232 a.C. E por fim umas seitas intuitivas, que é o budismo Zen, o Zen budismo. E ali a conquista comunista. Isso é só ponto histórico que não precisa nós nos atermos. Vamos só mais um pouquinho, irmãos, iniciar aqui com o Shintoísmo. O Shintoísmo é uma religião especificamente japonesa. Contrário do budismo, eles não se preocupam e não querem fazer proselitismo, né? Ou seja, não querem buscar adeptos. É uma é uma religião exclusivamente japonesa, tem as suas crenças e hoje eles vivem em paz com outros tipos de crenças, né? Não tem guerras, né? Então a crença do shintoísmo já é diferente, né? Eles creem em diversos deuses que eles chamam de kamis, que são seres divinos, e que esses kamis eles podem se apresentar na árvore, no rio, nas águas. Então eles são panteístas. Panteísmo, certo? O que é o panteísmo? Nós vimos lá. Panteísmo, tudo é Deus. O sol é Deus, a lua é Deus, todas as obras criadas são deuses para eles. Então tudo é Deus, Deus está em tudo. Deus está na árvore, Deus está no sol, Deus está em todo lugar. Isso é panteísmo, certo?
Shintoísmo não tem fundadores, não tem dogmas, teologia, escritura sagrada. Lá no Japão, todas as religiões são chamadas de Kyo, no caso ele coloca aqui, ó, Cristo Kyo, Islã Kyo, só o Shintoísmo que é conhecido como Shinto, que é o caminho, que vem lá de Tao, né? Lá, ó, conhecendo o Shintoísmo, você vai ver que Shinto vem de Tao, Taoísmo, que Tao é o Deus, né? Nós já vimos o Taoísmo aqui. Então, é especificamente das ilhas japonesas esta religião. Tipos de Shintoísmo, né? Vai ter lá o Shintoísmo dos santuários, que é o conjunto de crenças que se exprime através das festas e das venerações dos santuários. Praticante de todos os santuários pertence à Associação dos Santuários, Jinja Honko, né? Honko, fundada em Tóquio, 1946. Shintoísmo doméstico, praticado nos lares. Shintoísmo imperial, resultado do desenvolvimento na casa imperial e na prática dos ritos e cerimônias do Shintoísmo. E tem o Shintoísmo popular, que caracteriza-se pela ausência de uma sistematização doutrinária, é algo mais informal. E Shintoísmo das seitas também. Então, observe que na própria Shintoísmo acredita que tem ramificações, que daí tem fundadores, homens ou mulheres, né, que podem fundar essas seitas, mas o Shintoísmo em si não tem fundadores, não se conhece. As crenças do Shintoísmo é sem igual nas suas crenças religiosas. Este fato é demonstrado pelas características que lhe faltam, tem como nas diferenças das suas crenças. Por não ter tido nenhum personagem como fundador, é difícil encontrarmos mais que algumas poucas, né? Ali está Poças, né? Não sei se no livro dos irmãos está Poças. Poucas. É poucas, está poucas? Ah, então é que isso aqui já foi corrigido, acho que fui eu que corrigi este livro. Características notáveis que tornam diferente de outras religiões. Então, ali, ó, insuficiência de crença, não existe, né, uma escatologia, uma doutrina, eles simplesmente, a crença deles é nesse santuário, né? É nesse nível ali, o Shintoísmo dos santuários, que veneram o santuário, na casa, eles só creem nos kamis lá, nos deuses, que são milhares, né? Adoração à natureza, por isso são panteístas, né? Adoram a natureza. E numerosos deuses ali, ó. As lendas shintoístas se referem a 800 miríades de kamis, então é muitos deuses que eles têm, certo? E os deuses têm características humanas, né? Casam, se tomam banho, ficam bravos. Aí tem até a história ali de um deus, né? Que é o Susanoo. Numa dança de vitória, rompeu as divisões entre os arrozais, entupiu fossas e esfolou um animal vivo. Um livro shintoísta diz: as 800 miríades de deidade tomaram um conselho coletivo, cortaram a barba daquele deus e mandaram arrancar as unhas dos dedos e dos artelhos. Nenhum ser humano no Japão hoje teria licença para fazer aquilo que o seu Deus, aqui fez o Deus Susanoo, nem aquilo que os deuses fizeram a ele. Então nem o que ele fez, que é esfolar um animal, entupir as fossas ali, ó, divisão dos arrozais, e o castigo dele também nenhum japonês, ninguém pode cumprir, né? Da crença shintoísta. O imperador supremo no shintoísmo é a fonte da força, né, da vida, chamado ali de Amaterasu Omikami. Então é aquela ideia que vem antigamente, né, dos imperadores, e o imperador é a fonte, né, de todo o kami. Lugares e pessoas sagradas, lá haveriam mais de 100 mil. São os santuários, eles têm peregrinações, eles têm local de celebrações, festas anuais. Aí no segundo parágrafo diz assim: os tori, construído em madeira, pedra ou bronze, formam um portal colocado no ingresso do templo.
Na sua viga superior, os galos, animais sagrados para a deusa Amaterasu, tem cerimônias, e o grande santuário de Ise. Então são os lugares, né? O shintoísta tem os seus festivais, que nós já comentamos aqui, né? Cerimoniais, festivais, é isso que é os cultos, vamos dizer, deles, né? Está firmado nas festas. E os escritos do shintoísmo, eles não têm escritos sagrados que possam ser comparados com a Bíblia do cristianismo ou com o Corão, né? Então, assim como eles não têm doutrinas, não têm livros, não têm fundador, simplesmente apareceu, né? E o desenvolvimento Uma rebeldia que saiu e passou a propagar, né? e Tem que cumprir os festivais, o imperador, então... Olha, eu vou dizer uma coisa, se você educa uma pessoa naquele caminho, ela não precisa livro. Ela por si só, ela vai desenvolvendo as duas coisas. Vai. Então, eles veio muito dessa questão patriota, né? É a questão patriota que surgiu deles, né? Por isso que tem ali a crença no imperador, esses deuses aí que eles têm, justamente quase igual a China lá, né? Que também venera vários tipos de animais. Eles também têm essas venerações aos antigos. Na verdade são mesclas, né? São mesclas de pensamentos religiosos diversos, sincretismos, né? De vários pensamentos, porque pelo Japão passou também budismo, passou hinduísmo. Então aí tem um grupo que acaba querendo preservar a história, preservar uma cultura que tem entre eles. Por isso que é igual, vamos dizer assim, os índios, né? Tinham a Tupã, ninguém sabe quem criou essa, mas eles têm a sua cultura, né? Então isso para eles é cultural, igual o shintoísmo, né? Mais uma religião cultural do que propriamente uma religião formalizada, né? Como as outras. Bom, hoje em dia, não tendo mais caráter de religião oficial, eles vivem espontaneamente com qualquer tipo de expressões religiosas que tem lá no Japão, né? Como o cristianismo, o budismo. Então, hoje, como nós falamos, é só algo cultural mesmo, né? Não tem aquela vontade de evangelizar, de atrair adeptos, de fazer proselitismo, certo? Então depois a gente vem com o judaísmo, o jinduísmo, criar uma nova religião, hein? O jinduísmo. já vai fundar Pode ficar à vontade lá pro café. Meus irmãos, vamos reiniciar nossa aula trabalhando o judaísmo. O judaísmo é bem histórico aqui, não vou entrar em muitos em leitura, eu só vou comentar o ponto principal para nós, certo? Então o judaísmo, você pegar aqui na apresentação e no conhecendo o judaísmo. Deus abençoe, meu pastor. Amém. Estamos aí à disposição de vocês. Então observa que judaísmo com esse nome não existe aqui desde os tempos que o livro traz. O judaísmo vai surgir propriamente dito depois do cativeiro babilônico, ou melhor, no cativeiro babilônico, quando eles são levados para a Babilônia, e aí eles perdem o templo, perdem a região, e eles passam a estudar, fazer as orações e meditar nas escrituras. Então a partir dali que surge mesmo a religião chamada judaísmo. Antes, mas são judeus, né? Mas é bom nós conhecer, primeiramente eles são conhecidos como hebreus, porque eram descendentes de Abraão, certo? Isso, hebreus, o primeiro a ser chamado de hebreu, Abraão. Hebreu quer dizer da além do rio. São aqueles que vieram da além do rio Tigre e Eufrates, no caso Abraão, para aquela terra, né, de Canaã. Então por isso que ele ficou conhecido lá na terra de Canaã como Abrão, o hebreu, aquele que veio da além do rio, certo? Então posteriormente todos, né, no caso de Abraão aqui, né, aí tem Isaac,
Aí a promessa vem para Jacó, né? De Jacó, 12 tribos, 12 filhos, né? Aí eles são conhecidos ainda como hebreus. Eles não são um povo. Então isso aqui eles ficaram conhecidos ali até entrar propriamente dito na terra, né? Aqui Israel vai vir do nome mudado de Jacó. Lembram do episódio? Israel, isso lá no básico que nós aprendemos. Então, daí que surge o nome da nação, Israel, certo? Só que quando eles saem do Egito, eles são mais uma liga tribal, ou seja, estão ligados pelo elo sanguíneo do que uma nação. Eles vão se tornar uma nação mesmo, fortalecida, apenas com Davi. Com Davi que eles vão se tornar uma nação mesmo, unido, em unidade, né? Davi consegue unificá-los. Aí a partir daí, antes você vai ver, mas é a partir dessa identidade nacional que nós vamos ter os israelitas, né? Israelitas, certo? Aí depois nós vamos ter aqui, ó, depois de Salomão, filho de Davi, o que nós vamos ter? Aqui, ó, né? Salomão, ainda está o Reino Unido, Israel. Depois vai vir Roboão. Com o Roboão vai haver a divisão, 10 tribos ficam para o norte, que o general Jeroboão vai assumir, e com o Roboão vai ficar 2 tribos. Esse aqui fica conhecido como Israel, mantém o nome, né? Israel, Reino Norte, Israel. Reino Sul, Judá. Aí que vem o termo judeu, judaísmo de Judá, porque essa tribo vai se manter na lei, na palavra, não vai ter, não vou nem poder dizer que não vai ter casamento misto, porque eles terão, porque depois vem Esdras e repreende, né? Vocês casaram com mulheres estranhas, e eles despediram as mulheres estranhas, né? Você vai ler em Esdras 10. Agora aqui Israel é uma tribo que foi mesclada, né? Vieram os assírios, a Assíria levou o cativo, e aqui a Babilônia, né? Babilônia vai levar cativo os judeus para a Babilônia, e a Assíria vai fazer diferente. A Assíria vai entrar em Israel e vai pegar todas as nações que eles dominaram e jogar aqui, jogar em Israel. Aí vai tirar esposo daqui, jogar para lá, pegar a esposa daqui, jogar para cá. Ele fez uma mistura, né? Aí houve uma mistura, tanto é que eles eram conhecidos como impuros, né? Daí pelos judeus que se mantiveram entre parênteses puros. Eles só tinham aqui, ó, a capital do Reino Norte era Samaria, e aqui Jerusalém, certo? Então a Samaria vai ficar sendo um centro religioso, vamos dizer assim. Ele só tem aqui, ó, tribo norte, ele só tem o Pentateuco, 5 livros da Torá, certo? Aqui fica o restante dos livros, né? Todos os livros históricos. Por quê? O templo estava em Jerusalém, o sacerdote em Jerusalém. E quando houve a divisão, a divisão não veio por Deus, veio por causa do quê? Falta de visão de Roboão. Roboão quis oprimir o povo. E quando o povo está para ser oprimido, acontece isso, acontece divisão mesmo. Você vai ver os Estados Unidos, né? Que se uniram por causa dos estados. Cada estado tem a sua lei,
estão unidos como se fossem as tribos aqui, ó, por uma liga tribal, mas cada um tem independência, por causa de fatores históricos. O Brasil aí, se analisar, queriam divisão, né? Queriam desmembrar o Sul. Por causa do quê? Por causa de opressões, né? Muitos recursos aqui somem. Então, foi isso que aconteceu aqui. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Não andam, né? Porque exatamente não estava dentro do projeto de Deus. Porém, é aquele negócio, é a vontade de Deus que se move em 3 dimensões: boa, agradável e perfeita. A perfeita é que eles estivessem toda a nação unida. Mas aí tem que ir pela agradável, né? Tem que ir pela boa, por causa da falta de visão de uma pessoa, né? A falta de visão de uma pessoa causa às vezes a ruptura, o cisma, certo? Aí Deus já... Acontece isso, né, hoje? Oi? Acontece, até hoje acontece isso. Por quê? Porque aí se torna um tirano, né? Um ditador de regras, como que Roboão queria ser. É por isso que acontece. Aí Deus mostra os seus projetos. O próprio Deus usou o profeta Natan, se não me engano, e deu 10 partes da túnica para Jeroboão e 2 para Roboão, por amor a Davi, para o trono perpetuar a Davi, porque foi uma promessa que Deus fez a Davi: o seu trono perpetuaria, certo? Então, só que o problema é a desobediência aqui final, né? Veio a divisão, foi um fato histórico, aconteceu. Mas esse povo aqui, ao invés de obedecer à lei, continuar na obediência de Deus, eles vão querer fazer um sistema para si. Jeroboão vai dizer: esse negócio de ir até Jerusalém 3 vezes ao ano não está certo, não vamos. Vamos edificar sacerdotes aqui, vamos edificar lugares de adoração aqui. Aí, com o tempo, no período interbíblico, será construído um templo em Samaria. Por isso que nós temos a samaritana perdida. Porque foi construído um templo em Samaria. A samaritana diz: os judeus dizem que é lá, nossos pais disseram que é aqui. Onde nós temos que adorar? Jesus, nenhum lugar. Não se apegue a isso, né? Jesus veio e quebrou todo o paradigma, né? Todo o protocolo que eles tinham. Ele disse: não é nem aqui nem lá, é em espírito e em verdade. Onde você certo? quiser, né? Porque os judeus tinham isso. Os judeus diziam: nunca que Jerusalém será tomada, porque nós temos o templo, nós temos a arca, nunca que ela vai ser destruída. Nós temos o templo que Salomão edificou, jamais seremos destruídos. Aí Deus levanta um profeta, Jeremias. Ele foi tido como então, como uma pessoa que está contra a sua nação, né? Uma pessoa rebelde, uma pessoa... Só que era Deus que estava levantando. Por quê? Jeremias falava assim, se rendam ao rei Nabucodonosor, que o juízo de Deus será mais brando. Agora, se vocês fizerem aliança com o Egito, com quem for, vocês vão perder, duro será o juízo. Aí ele usou aquela didática, né, o data show deles da época, né? Usou aquela didática, veio com um jugo de madeira, né? Aí o profetão lá quebrou o jugo. Aí veio a palavra profética, né? Assim como você quebrou esse jugo de madeira, Deus colocará lá um jugo de ferro que vocês não poderão quebrar. Então, não adianta, né? Não adiantava mais, porque Deus já tinha usado Isaías, já tinha usado vários profetas. Jeremias era o profeta da iminência, né? O profeta dizendo que o juízo era iminente e que eles ficariam 70 anos e que se houvesse algum profeta, algum sonhador, alguém que dissesse que eles iam sair antes, era mentiroso. Ele já diz, capítulo 29 de Jeremias, 70 anos de cativeiro, certo? Aí que vai sair a palavra judeu e, consequentemente, o caso dos tzadik, que são os fariseus, o caso dos saduceus, vai surgir o judaísmo, certo? Hoje, a partir de 1948, não é hebreu, não é israelita, não é judeu, né? É Israel. Essa letrinha aí é difícil de ver. É difícil, né? Mas ele está falando. Porque eu estou falando, por isso que eu escrevo assim.
escrever é só para eu fazer alguma coisa. Israelense, né? Hoje não é israelita que chama, né? Alguém de Israel, é israelense. Então isso aqui é um ponto histórico de todo Israel, certo? Daí para pegar aqui a primeira parte para os irmãos. A crença, pode falar. Esses palestinos não são aquele povo daquela época do deserto lá que brigaram, como é que é o nome dele? A primeira guerra que teve lá no deserto, que eles estavam perdidos. Eles foram atacados. Mas é do nosso período ou do período bíblico isso? Não, eu li que De 6 dias? esses palestinos são dias, os lá? mesmos daquela época. Esqueci o nome. Que atacaram eles quando estavam na primeira luta que tiveram no deserto, que eles foram atacados lá. Os cananeus? Não? Tá. Pois Coisa não. eu lembro. Malequitas. Não, a verdade, Deus deu a terra ao povo de Israel, né? Então os palestinos hoje, muitos palestinos lá são muçulmanos. Hoje, ou se for analisar hoje, ninguém mais, os únicos que deveriam estar lá, que é a terra mais antiga de forma de civilização que nós temos é do povo de Israel, né? Porque os cananeus não existe mais cananeus, foram extirpados, né? Não existe mais, assim como não existe mais árabe na Arábia, né? Ou melhor, não existe mais egípcio no Egito, é só árabe. Por quê? As guerras vão dissipando, assim como os judeus, só que os judeus, por ter aquela promessa, aquele cuidado de Deus, eles conseguiram reaver novamente, né? Foi por Deus. Filisteus. Filisteu é aqui, ó, nós temos aqui Mar Morto, tem aqui, Filisteu, eles viviam aqui, ó, né? Pois bem na região lá, na faixa de Gaza. Né? Bem na faixa de Gaza. Isso, é um povo que estava constantemente em guerra, né? Com um povo... Mas diz que mesmo os palestinos de hoje são descendentes lá daqueles... São dos filisteus? Pode ter alguns ali que realmente vêm, né, de sangue, igual a Israel, descobriram lá na Indonésia, se não me engano, descendentes de um dos filhos das tribos, que se não me engano era Manassés, lá na Indonésia. Então, os judeus foram dissipados também, né? Agora a Filístia, aquela outra que eram navegantes, como é o nome? Esqueci até passei lá naquele grupo, lá naquela história lá dos judeus fenícios, né? Que também viviam aqui, ó, o povo litorâneo, viviam nessa região. Os fenícios são um povo que eram guerreiros, né? Então eles conseguiram ainda se manter, talvez aqui tem descendentes, aqueles beduínos ainda que vivem por lá, mas por causa das muitas guerras, já não é mais aquele povo originário, né? Os sírios hoje não são mais sírios, né? Porque houve a promessa... mixação, né? Miscigenação, Isso, acho que é miscigenação. Isso, né? E os árabes tomaram muito, né? Muita terra, né? Aqui. Então é a guerra, os palestinos hoje são árabes, né? São chamados, né? E os israelitas, né? A briga é grande aqui, né? A briga é grande por causa de terra. E detalhe, Israel hoje é do tamanho de Sergipe. Israel era bem maior. Só que Israel, para querer paz, só que a mídia não coloca isso, né? Israel, para querer paz, eles abriram mão de muitas terras. Eles começaram a dar as terras para os árabes, em busca de paz. Só que eles não querem paz, eles querem destruir Israel, né? Eles querem acabar com o israelita, né? Eles querem com os israelenses, né? Não querem, não há coexistência, né? No pensamento dos muçulmanos. Então, geralmente, quando você vê guerra lá, que dizem que Israel jogou míssil na Palestina, na faixa de Gaza, a realidade é que Israel só se defende. Israel não lança. Aí quando eles descobrem os lugares de armamento, a inteligência, daí eles lançam para destruir as armas, né? Como o Trump lá, né? Lançou, acho que na Síria, não foi não? Foi na Síria que ele lançou no passado, acho. Na Síria. Se não me engano, né? Que tinha armas biológicas, né? Irã, foi Não, das armas era no Irã, não. Irã? Então ele lançou lá porque estava... E ameaçou lançar lá pro coreano lá, né? Meu Deus. Então... Aquele lá até nós temos que ter medo. Quando eles vêm, é coreano ou chinês mesmo?
Coreia do Norte. Isso, Coreia do Norte, né? Então, quando eles veem que há esse perigo de algo, daí a inteligência desses países que são top na questão de guerra, né? Porque Israel, em questão de guerra, é um país, né? Os Estados Unidos compra arma israelense, né? Israel, mesmo sendo pequenininho, né? Hoje é um pedacinho de nada aqui, Israel. Eles têm 2 ou 3 faculdades que estão entre as 10 melhores do mundo. Tem a tecnologia deles é a tecnologia de ponta, o armamento deles é o melhor, a estratégia, no deserto eles conseguiram fazer brotar, né? Plantações pelo método de irrigação que eles têm, cara, é uma inteligência extraordinária, né, que eles têm, né? Que veio de Deus essa inteligência também, né? Veio dessa comunhão que eles têm com Deus, de meditar na palavra. Então, e da história, né? Porque o Brasil ele tem 500 anos de história, mas o Brasil ele não tem uma cultura. O Brasil aceita qualquer tipo de cultura. Agora eles não, eles sobreviveram mesmo fora da terra, milênios, e mantiveram a sua cultura. Aí se deu, 1948 era quase que impossível de negar o Estado a Israel, porque eles foram comprando. Os grandes, porque os judeus são famosos, né? Banqueiros famosos, são milionários, né? Eles começaram a comprar as terras aqui. Então aos poucos eles foram comprando, chegou um momento que não tinha como não dar, só que mesmo assim, naquela votação quase que eles perdem o direito, né? Mas foram comprando, vieram, né? Começaram aqueles que amavam a sua história, a sua pátria, começaram a vir de todos os lugares e comprar terras. Na verdade, foi um brasileiro que deu o voto Minerva para que houvesse o Estado de Israel. Presidia, né? A sessão, né? Oswaldo Aranha, né? Então, por um voto, mesmo eles sendo donos já de terra, porque eles compraram territórios, ainda boa parte da nação tinha medo do potencial. A verdade é o medo, né, do potencial que é Israel, né? Que Israel mesmo, com toda essa... Depois deles se tornarem Estado, eles se tornaram uma potência muito grande, né? Muito grande. E mesmo assim, se vocês verem os testemunhos da Guerra dos 100 Dias de 69, vê no YouTube aí para vocês verem. Tem muito testemunho. O poder de Deus atrás. Olha, você fica arrepiado de ver caças, né? Conta assim a história, né? Que caças. Anjo. Um soldado levou 6.000 presos sozinho. Um israelita levou 6.000. Veja lá, gente. Vocês veem como é fascinante. Você vê como é Deus com essa nação, né? Não tem a aliança que Deus firmou com eles, é perpétua, né? É perpétua e Deus vai cumprir. Só abriu um parênteses aí para entrou a igreja, né? Entrou o jambuzeiro, né? A Oliveira Brava, né? Porque Deus viu que eles se tornaram tão rebeldes que eles não propagariam o nome de Deus. Daí houve a necessidade de eles serem colocados de lado por um período de tempo. Porém, Deus vai restaurar essa aliança com eles, né? E olha que é um povo tremendo, né? Um povo inteligente, é um povo que tem uma cultura rica, uma cultura maravilhosa, por isso que acaba seduzindo os brasileiros que não tem cultura nenhuma quase, né? Aí entra nas igrejas, piorou, né? Aí entra com todos os costumes. E às vezes os costumes deles, como foi, tem costumes lá que são ocultistas. Tem origens de festa deles que está envolvido nos cabalísticos. Aí às vezes a igreja pratica aquelas festas por não conhecer. Porque eu não sabia, fui descobrir porque eu comecei a seguir muitas páginas israelitas, mas os judeus meditam, eles têm meditação. Os judeus eles creem em signos, que é para nós aí chamado de horóscopo. Tem crente também que acredita. Então eles acreditam e eles fazem simbolismo, né? Eles interpretam a partir da letra do nome de Deus, lá cada signo representa aí fazem todo aquele esoterismo, né? Que existe. Então, a gente não pode se apegar a essa cultura. A gente tem que respeitar e louvar a Deus, porque Deus escolheu este povo para ser o guardião da palavra, né? Eu vi um padre católico dizendo que as igrejas evangélicas só têm a palavra por causa deles. Eles que deram a palavra, a Bíblia, para a igreja. Coitado, né? Vai ver a história da Bíblia.
Antigo Testamento judaico, né? Antigo Testamento judaico. Quem escreveu o Novo Testamento? Judeus. Foi nenhum católico que escreveu. Foi tudo judeu que escreveram. Então é um livro é um povo que Deus reservou para ser aqueles que... Acho que ele quer dizer que foi Martinho Lutero, que era um padre, que saiu, por isso que existe... Não, Martinho Lutero é herege para eles. Não, mas Eles dizem por causa de Constantino, né? Que Constantino era um padre católico. Então, mas ele dividiu a igreja, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Daí por ele dividir, por ser a igreja católica de posse de todos esses anos, mais de 1000 anos, de posse de teologias, da religiosidade, eles dizem por causa disso mesmo. Que a igreja católica é a primeira fundada no mundo, que Pedro foi o primeiro papa, né? Então... Esse dia eu vi um bispo falando que a palavra só existe a palavra hoje por causa da igreja. É do catolicismo que existe a palavra. então tem um que bate assim. A igreja é superior à palavra. Eles colocam, né? Por isso que seguir as festas deles é ser obediente à palavra, né? Porque a instituição, o Papa e a igreja têm igualdade com a Bíblia, realmente, né? Nós vamos aprender, acho que semana que vem, sobre o catolicismo. Nós vamos ver algumas crenças, irmãos. Temos ali o decálogo, né? 10 palavras, não 10 mandamentos. Já expliquei muito isso para vocês, não existe 10 mandamentos. Ali é um memorial que Deus fez, certo? Para eles viverem bem, tanto diante de Deus, vertical como horizontal. Então aquilo lá é para afirmar, para fixar. Mas ao total são 613 mitzvot, né? Mandamentos. 613 mandamentos, desde Gênesis a Deuteronômio. 365 proibitivos, é todo dia Deus dizendo não. E acho que sobra 248, se não me engano, né? Permissivos, né? Que é para eles fazer sim. Então a gente estava na visão. E o que é pecado? Pecado é Só não. fazer o sim quando Deus diz não e não fazer quando Deus diz sim. Então isso é pecado no conceito judaico, né? Você desobedecer o mandamento, tá certo? A instituição sagradas, nós temos o tabernáculo que nós estamos estudando, depois veio o templo de Salomão, templo de Zorobabel, antes as sinagogas, né? As sinagogas surgiram aqui na Babilônia, depois veio o templo de Zorobabel. Posteriormente Herodes reforma uma parte desse templo que foi destruída pelas muitas guerras, e o que restou desse templo, porque Jesus disse não ficaria pedra sobre pedra, que restou só o muro das lamentações, que até hoje ficou algo sagrado, se tornou algo sagrado para os judeus, que eles vão lamentar porque são um povo amantes da história, né? Então, como foi Salomão que construiu o templo, e aquela parte é uma parte dessa construção, eles até hoje vão fazer orações, deixam milhares de pedidos, né, nas pedras, que são orações. E o Sinedrim, né, Sinédrio, que era um composto de judeus, todos judeus, sendo que metade eram fariseus e metade eram saduceus, né, que compunham como se fosse o colegiado aí ético, né, ali ó, o Supremo Tribunal de Justiça, que ali eles declaravam se a pessoa era inocente ou não era. Sobre o cristianismo debateram no Sinédrio, né? E Gamaliel falou, se for de Deus vai continuar, se não for, não vai continuar essa obra, né? Então, e ali também muitas coisas acabavam, por causa da religiosidade, sendo julgadas erradas, né? Como a gente vê no Brasil, né? Por causa da criminalidade, não é da religiosidade, né? A criminalidade acaba favorecendo bandidos, né? E a justiça já não existe mais ética, né? No meio desse povo. Você vê, né? O ex-presidenciável, né? Dizendo o que é roubar um celular. Talvez não seja muito para ele, que roubou bilhões, né? Mas roubar um celular não está só simplesmente no roubar um celular, né? E as pessoas que são mortas, né? Nesse roubo de celular, que às vezes até não tem até um vídeo no Face que a pessoa dá o celular, mesmo assim o camarada mata, né? Mas hoje foi um comentarista que falou isso,
que a moça lá no Rio Grande do Sul, acho que foi morta, mesmo entregando o celular, 23 anos. O ladrão pegou ele e matou. Daí ele comentou isso, que o ex falou lá. E o... Ele dizendo que tá certo, né? Ah, e hoje tem celular de R$9.000. Né? Um celular não é só um celular mais. E mesmo que fosse Mesmo uma que caneta fosse de 10, de 50 A centavos. fato de roubar só o fato de roubar. Ele defendeu. Não é minha, né? Não é teu, não é nosso, não tem direito. Eu não paguei. Talvez 50 centavos para alguém é muita coisa. Ele teve que abrir mão para comprar aquilo ali. É um bem que ele adquiriu. Para alguns é valor efêmero, mas para aquela pessoa tem um valor inestimável. E não é da pessoa, então roubo é roubo. Diziam os antigos, quem rouba uma agulha, né, rouba um banco, né? Rouba também grandes coisas, porque realmente é quem tem a capacidade de pegar algo que não é teu. Eu uma vez fiz isso, né? Coloquei uma escova de dente na sacola que já tinha passado, né? Aí eu coloquei, não sei como eu coloquei, pequenininho, acho que tinha 7 anos, 6 anos. Chegou em casa, minha mãe perguntou isso aqui. Eu coloquei na sacola, não entendia muito, né? Aí ela me deu uma sova, né? Nossa. Nunca mais peguei nada, porque aprendi, é ensino, não adianta. Mas Adianta hoje querer- ninguém dá salva das crianças. Hoje nem Esse isso é o pode, problema. né? Não existe vitimismo, né? É caráter, né? É ensinado, se não é ensinado, é ensinado. E tem pai que não ensina mesmo, infelizmente. Pai que o filho chega com algo novo, ele tá nem aí. Então, nós vemos essa deturpação aí de coisas que eram para ser éticas, né? Pessoas sagradas, profetas, nós estudamos bastante sobre eles, sacerdotes eram os intercessores, rabinos, saduceus, fariseus no tempo de Cristo já, né? Que os rabinos, saduceus, fariseus surgiram no período interbíblico. Rituais e práticas, sacrifícios e ofertas que nós já estudamos, oração e filactérios, né? Que eles têm aquele couro que eles traçam na mão, que a ideia é fazer uma letra Shin, que a letra Shin traz a ideia de proteção para eles, né? Eles têm na porta de casa, né, o Shin, então proteção, são amuletos, né? São crenças que surgiram. Não é por causa disso que eu tenho que ter, né? Tanto é que aquele é uma caixinha também, né, contendo palavra. Quando eles não têm aquela caixinha, tem que orar assim. Então eles têm que orar dessa forma. E isso as pessoas não querem, né? Porque Caixinha de promessa? não dá, tipo uma caixinha de promessa. Tem, eu não lembro se é o Shin que tem essa caixinha, o Dalit, é uma palavra lá também, uma letra também. Aí quando o homem, né, isso é ornamento do homem, né? A mulher não usa isso. Aí tem hoje um grupo feminista querendo usar essas coisas aí e estão se lascando. Que na cultura deles não tem, né? A mulher querer ser igual ao homem. A mulher não é igual ao homem, o homem não é igual à mulher. E não há nenhum... Claro que antigamente houve a questão histórica da mulher ser colocada em segundo plano, mas hoje, graças a Deus, está mudando isso. A mulher tem que ser mulher, o homem tem que ser homem, não tem que ser igual. Não adianta querer igualar, cada um tem constituições diferentes. Aí tem uns doidos que fazem isso, tem Israel, tem umas doidas aqui. Até lá tem. Tem marcha. As feministas, né, que querem colocar, estavam orando com kippah, estavam orando com aquele, não lembro o nome daquela caixinha lá, se é mesmo, não lembro, com os filactérios, aí botaram para correr, né, a mulherada lá, porque são ornamentos do homem, para que a mulher vai querer vestir isso? E também são coisas totalmente que não existem na Bíblia, né? Não é mandamento, eles colocam versículos aqui, mas não é mandamento para você ter, para você orar a partir daquilo, não é religiosidade, é igual muitas coisas que nós praticamos que a Bíblia nunca falou e nós praticamos, por causa da nossa religiosidade também. Circuncisão, concerto, né? Então, esses aí que fazem festa não querem ficar assim orando, né? Não querem circuncidar, né? Isso não, né? Isso só querem a picanha, né? Que é a partir de Abraão, ali, né, o 8º dia. Abraão foi circuncidado aproximadamente aos 100 anos, né? Ismael aos 13 anos, até hoje os árabes aos 13, e Isaac ao 8º dia, certo? Daí os judeus seguem o costume de 8º dia. Aí tem as purificações, que não está aqui no livro, que 33 dias depois tinha que ir ao templo para fazer a purificação, se a mulher teve um menino,
77 dias depois se teve menina. Então para menina sempre é maior. O cara, O homem, se tivesse lá a ejaculação involuntária, ele ficava impuro só no dia. A mulher tinha 7 dias, né, de impureza. Então a mulher sempre vai precisar de mais lavagens, né, mais purificações, que é a questão da mikvah lá que eu falei no encontro, né? Que ela passa 7 dias, né, de menstruação, depois mais 7 dias de banhos, né, ritualísticos, que é o mikvah. O banho na soda, né? Filho do mandamento, não sei como que é o banho, né? Filho do mandamento, que é o bar mitzvah ou bat mitzvah, né? Bar mitzvah é o filho do mandamento, bat mitzvah, filha do mandamento. Então tem para menina também. Festas e dias santos já estudamos. Purim aconteceu lá em Esther, né? Libertação dos judeus. Pessah, libertação do Egito. Shavuot, que é a festa das semanas, né? Shavuatov, boa semana a todos. Shavuatov, né? Como aqui é semanas, aí o feminino, todas as palavras femininas no hebraico, termina em ot. Todas as palavras masculinas, né, ou singular, terminam em im. Outras em rem. Então tem as variações, né, dos sufixos. No caso aqui, palavra feminina, Shavuot, semanas. Rosh Hashanah, né, cabeça do ano. Rosh, cabeça, que é o primeiro dia do ano, é o ano novo civil. Então, isso aqui já é um acréscimo, porque o ano se iniciaria em Pessah, na Páscoa, 14 de Abib, que Deus disse, está na Bíblia, que é ali que começaria. Daí eles criaram o Rosh Hashanah, e tem crente comemorando isso aí. Então, coisa que acréscimos fora da palavra. Sukkot, Sukkah, tenda. Sukkot, tendas, né? Tabernáculos. a gente Festa do falava um tabernáculo. para o outro. Bem-vindo à festa tabernáculos. Como é que é? Lehai. Não, como é que a gente falava? Lá não sei o que, lê Sukkot. Lê Sukkot. Bem-vindo à festa Tinha tabernáculos. uma frase lá na Bíblia, né? Que a gente falava. Baruch Rabá. Baruch Rabá. Bendito é o que vem. Baruch Lê Rabá. Sukkot. Daí ele falava que era bem-vindo à festa dos tabernáculos. Baruch é bendito, né? Não é bem-vindo, né? Bem-vindo eu acho que deve ser o Rabá. Porque Baruch Rabá, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Tem a Fernanda Brum que canta, né? Baruch Rabá, bendito aquele que vem, né? Rabá pode ser bem-vindo, né? Mas o Baruch é bendito, né? Eles usam até em cartas, né? Baruch Hashem, bendito é o Senhor, né? Bendito é o nome, né? Hashem literalmente o nome, Shem, nome. Hanukkah, né? Que já é um acréscimo também, festa das luzes, aquelas 9 hastes, que na verdade é a festa das purificações. Esta é a festa original, purificação do templo por causa do Antíoco Epifânio que sacrificou uma porca dentro do templo. Veja que blasfêmia, né, diante dos judeus. Daí, através dos macabeus lá, aquela família lutou e conseguiu a paz por 100 anos para Jerusalém. Aí tem a festa das purificações, que eles fazem a limpeza do templo. Aí já criaram o Hanukkah, festa das luzes, que não tem nada a ver, que vem do ocultismo. E esse Hanukkah principalmente colocaram no dezembro lá para as crianças comemorarem o Natal também. O Natal também não é cristão, né? O Natal é pagão, foi incorporado no cristianismo, né? Que a ideia do cristianismo universal era o quê? Venha como as crenças que você tem e não se libertar, né? Então foi colocado lá como o nascimento de Jesus, sendo no solstício de inverno, o dia mais longo no hemisfério norte, que faziam grandes rituais, muito famoso entre os druidas, entre os celtas, entre várias religiões pagãs, esse solstício de inverno. Aí colocaram para os crentes, para os católicos, no caso, para a igreja cristã, colocaram como se fosse o nascimento de Jesus. Tanto é que se você pegar aí um livro da história das religiões, todos os deuses nasceram 25 de dezembro.
Aí acoplaram, né, Jesus como nasceu no 25 de dezembro também. Mas é mais provável que Jesus nasceu em Sucote, certo? Tabernáculos, entre setembro e outubro. Aí nós temos um parâmetro bíblico, que é o quê? É os pastores no campo. No inverno os pastores não estariam no campo com as ovelhas, né? Eles morreriam. Área desértica, inverno é totalmente frio, muitos graus abaixo de zero. Então é impossível eles estarem com as ovelhas. Eles não viveriam, muito menos as ovelhas, né, em um deserto. Então setembro e outubro já é tempo mais quente, né, um período ainda quente. Simchat Torá celebra os 10 mandamentos, que é em outubro também. Em outubro foi agora há pouco tempo. Eles têm uma festa que é eles reverenciam, não é reverenciar, mas eles agradecem a Deus por causa de uma árvore. Tem lá o nome da festa lá, por causa de uma árvore. Eles têm milhares de festas, deixa a festa para eles, é deles, não é nossa. Os crentes não foram incentivados a praticar nenhuma festa, nenhuma data específica. A única coisa que o crente foi incentivado na Bíblia, na Nova Aliança, é ceia e batismo, né? Batismo e ceia, essa é a única coisa. Tudo que vem é acréscimo conforme o tempo histórico que nós temos aí, que dia 31 de outubro comemora-se a reforma. São coisas do cristianismo, propriamente nossa cultura, né? Agora, dizer que é bíblico, que eu tenho que postar no Face lá, ou que eu tenho que comemorar o dia da reforma, também eu não posso chegar na igreja e falar isso, ó, vamos comemorar o dia da reforma. Mas pode. Até porque a reforma, se você analisar, se você pegar as 95 da tese lá, que ninguém leu aquelas 95 teses, todo mundo fala, mas ninguém leu. Lá ele continua falando que tinha que adorar Maria, né? Que tinha que dar a indulgência a Maria, ele só não gostava da indulgência ao Papa, porque tinha várias indulgências. Ele fala Tem lá, nós vamos ter um livro aqui que tem umas que mostram lá. Então ele acreditava, mas ele não queria romper, ele não queria dividir a igreja. Mandaram ele embora. Mandaram por causa dos seus seguidores também. O problema foi os que estavam acompanhando ele, que começaram a fazer revolução. Mas ele não queria isso, ele queria que acabasse aquela riqueza lá no Vaticano e o povo na miséria, né? Isso que ele não gostou, isso que ele ficou irado, daí ele pregou contra isso. Mas não, isso daí que ele foi lá, pregou as 95 teses, isso é shakespeariano. Essas 95 teses ele trabalhava ele era professor, ele trabalhava com os alunos dele. Aí não gostaram de algumas teses ali dele. Aí por isso que aí todo mundo fala que ele foi lá, pregou na porta de Wittenberg. Não, pode não, isso daí é história. Não, tão bonitinho. Isso daí não. Não ficou só as 5 solas que eles chamam, somente a fé, somente. Que daí não é só ele, né? Que colocaram isso. Foi toda a reforma protestante, que a reforma protestante vai envolver também o Calvino, o Zwinglio. Nós vamos ver semana que vem, mais propriamente dito. Mas daí firmou-se, né? Por causa se pregava muito sobre a justificação, se pregava muito sobre a palavra, aí ficou somente a palavra, somente a graça, somente a fé, somente a glória de Deus, né? Aí ficou esses termos conhecidos, né? Tem uns escritos interessantes ali, né? Uns falam somente a glória de Deus, uns falam somente a Deus a glória. Toda a glória a Deus. É a glória, né? Eu ainda não entendi. Então é para fixar o quê? Que descentralizar lá o Vaticano, né? E sim a Deus, a justificação, a redenção, a fé, essas coisas. Vamos lá, o homem, para o judeu o homem nasce bom. Isso é um conceito de Paulo também. Paulo disse: um tempo eu vivi sem lei, mas quando a lei brotou em mim, brotou também a lei do pecado. Leia lá o capítulo 5 de Romanos, você vai ver. Um tempo eu vivi sem lei, é essa a ideia, o homem nasce bom. Depravação total, isso daí veio mais propriamente com a raiz, está lá em Agostinho, e depois em Calvino, certo? Também fala que é todos pecados. Não, porque isso é um pecado individual, né? Todos têm responsabilidade, não é uma culpa de Adão lá, não é a culpa de Adão, Adão pecou, mas teve gente que não teve pecado semelhante a Adão,
Mas também pecaram diferente, né? Daí você tem que ler 5 a 7 de Romanos em diversas traduções, porque uma só é bem complicado. Para mim, é um dos textos mais difíceis de Romanos, é o capítulo 5. É bem complexo. Quebrei a cabeça para entender um pouquinho. Tanto é que quando eu vou estudá-lo, eu não posso pegar só o versículo que eu quero, tenho que pegar ele todo e relembrar. Porque não, na minha concepção, ele é bem complicado. Para alguns pode ser mais fácil, né? Então, Se você está falando que... Não, pro calvinista lá, o capítulo 8, o capítulo 9 é um dos capítulos mais difíceis. Então vai depender muito, né? Eu achei complexo, na verdade eu achei complexo, mas compreendi. Então, e aqui ele vai colocar que o homem é o próprio salvador, porque o homem se salva através... eles incentivam muito a questão do conhecimento, buscar conhecimento, meditar. Sabe por quê? Eles esperam o Messias, né? Eles não têm como se salvar. Pecado é violar a lei. O futuro é um senso de destino, né? Eles aguardam ali, ó. A história judaica olha para o futuro porque eles aguardam a remissão. Escrito judaico nós já sabemos, né? Torá, Pentateuco, lei, que é a lei, escritos e profetas, que é o restante, todo o Antigo Testamento. Lei, Torá, proscritos, todo o Antigo Testamento. Lei oral é o Talmud, que são escritos rabínicos, que nada mais é que comentários bíblicos. Aí você vai ver um breve desenvolvimento do judaísmo, uma luta pela sobrevivência desse povo, um lar nacional para os judeus, não precisa nós entrarmos nesse detalhe. Depois você lê, é muito histórico, é interessante a leitura, tá certo? Mas vocês conseguem entender tranquilamente. O judaísmo tem diversos tipos de judeu hoje, né? Ortodoxo, ultra-ortodoxo, neo-ortodoxo, então tem muitos. Conservador. Então, na verdade, judaísmo é um termo que amplia muito. Tem judaísmo cabalístico, reformista, reconstrutivista. Tem judaísmo, na verdade, tem várias ramificações. No Brasil, tem muitos judeus que praticam o judaísmo sefaradita, que são os descendentes da Espanha. Aí os grupos mais famosos hoje de judeus são os sefaraditas, descendentes dos espanhóis, que tem muitos no Brasil, e o sefaradita é a palavra para espanhol, né? E os askenazita, que são os judeus alemães, né? Judeus com descendência alemã, Askenazi alemão, em hebraico. Então, pois é, porque o Hitler, né? Então, fazer os procedimentos. Não, hoje tem. O judeu hoje hoje existe judeus ateus hoje. O ateísmo está crescente dentro do povo judeu. Então, o judeu é uma miscelânea, né? É uma cultura que também tem várias ramificaçõezinhas. Vocês acharam que o budismo ali os sefaraditas têm coisas diferentes dos askenazitas, então tem muita. Então não tem um padrão, né? Não existe um padrão para eles. Isso eu aprendi com o próprio judeu, né? Eles dizendo que tem muitos. Porque eles têm muitos escritos também. Aí cada um pega um ramo, né? É igual as nossas teologias, né? Muita teologia e cada um pensa. Amém, irmão?